Brasília, o ex-ministro Anderson Torres deve depor ainda hoje, a pedido da Polícia Federal, no inquérito que apura a atuação do então ministro da Justiça em bloqueios de rodovias feitos pela Polícia Rodoviária Federal no dia da votação do segundo turno. A gente recebe aqui a repórter Luciana Berdolim. Hoje, Torres completa 100 dias preso. Existe alguma possibilidade, Luciana, da defesa dele pedir o adiamento desse depoimento nessa segunda-feira? Bem-vinda. Oi, Thiago. Olha, a defesa já fez o pedido de adiamento, alegando que Anderson Torres estaria deprimido. Nos últimos meses, ele teria emagrecido muito, ele está tendo acompanhamento psicológico lá no batalhão da Polícia Militar do Guará, onde ele está preso já há 100 dias, e a avaliação é de que ele não teria aí condições emocionais de prestar esse depoimento, por isso a defesa está pedindo que uma nova data seja marcada. Esse caso nada tem a ver com a prisão de Anderson Torres. Ele está preso por conta dos atos do último dia 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal entendeu, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele teria ali responsabilidade, teria sido omisso, ele era secretário de Segurança Pública nos atos do dia 8. Motivo da prisão de Anderson Torres, que está completando agora 100 dias. Esse depoimento de hoje é do caso da Polícia Rodoviária Federal, quando Anderson Torres era ministro da Justiça do então governo de Jair Bolsonaro. Qual que é a denúncia? Teve um problema no dia do segundo turno das eleições presidenciais, em que a Polícia Rodoviária Federal foi acusada de supostamente ter impedido eleitores, provavelmente naquelas áreas onde o presidente Lula ele tinha um maior apoio, teve um maior apoio no primeiro turno, teria sido exatamente onde ocorreram os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal, que já negou esse tipo de atitude, afirmou na época que o objetivo era combater o transporte ilegal de eleitores, o que está previsto inclusive na legislação. Como houve uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, esse caso está sendo analisado e Anderson Torres foi chamado exatamente para prestar depoimento com relação a essa atuação da Polícia Rodoviária Federal. A expectativa aí é de que ele possa não ser ouvido hoje, que seja marcada uma nova data para que ele preste depoimento. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já negou, inclusive, pedido para a liberação de Anderson Torres da prisão no batalhão da Polícia Militar aqui em Brasília. É isso, Luciano. Estaremos acompanhando então para saber se haverá ou não haverá esse depoimento até mais tarde, tirando os comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Essa história vai se arrastando e ele continua preso apesar de todos os esforços da defesa. Na sua opinião, ele deve continuar preso, Amanda? Olha, Thiago, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, argumentou na semana passada, ao negar esse pedido de soltura de Anderson Torres, que ele era a peça da engrenagem do que ele chamou de uma operação golpista, entre aspas. A cada momento, a situação de Anderson Torres vai se agravando, porque novos indícios vêm à tona. Então, a primeira, logo depois da prisão dele, ou até antes, talvez tenha sido a descoberta da minuta do golpe na casa dele, que falava basicamente de uma interferência, de uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para, em última instância, rever as eleições, o resultado das eleições de 2022. Agora, para negar esse pedido de soltura, o ministro Alexandre de Moraes parece ter se baseado nessas evidências que surgiram da participação de Anderson Torres na tentativa de interromper o fluxo dos eleitores no dia do segundo turno da eleição no Nordeste, que é o reduto eleitoral do presidente Lula, onde mais eleitores votam em Lula. E isso ficou evidenciado, corroborado pelos números, mais de 2.000 interrupções de eleitores no Nordeste e nas outras regiões do país, um número muito menor, muito inferior. E a participação ativa de Anderson Torres, porque ficou provado também que ele esteve na Bahia às vésperas do segundo turno, conversou com policiais rodoviários federais e pediu, com a Polícia Federal, e pediu que a Polícia Federal da Bahia, segundo interlocutores que estavam presentes na conversa, são informações de bastidores, participassem ativamente também para
fazer um comando ali para tentar interromper o fluxo dos eleitores, para ajudar a PRF nesses pontos de bloqueio. Anderson Torres teve uma participação muito ativa, ele agora é até agora o peixe mais graúdo, né, do governo Bolsonaro, e que tem sido demonstrada a sua participação ativa na tentativa de burlar a legalidade, a legitimidade da eleição de 2022 de diversas maneiras, seja pela interrupção de fluxo dos eleitores, seja por ter sido leniente, omisso, ter viajado, porque já era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, no entanto viajou, tinha informações da inteligência, da ameaça de uma intentona golpista, mas não deixou nenhum plano de ação preparado para a Polícia Militar do Distrito Federal reagir. Depois, quando ele voltou à minuta golpista, então uma série de peças desse quebra-cabeça que vão se encaixando e evidenciando, deixando clara a responsabilidade de Anderson Torres. Por isso, essa argumentação do Alexandre de Moraes para não libertá-lo. E parece ser um instrumento também para, de alguma forma, forçá-lo a falar. Cristiano Beraldo, não se sabe ainda se e como esse depoimento deve acontecer hoje, mas o fato é justo e necessário que Torres esteja ainda preso. Ele pode ter agido de forma criminosa nas últimas eleições e ter sido omisso no 8 de janeiro a ponto de punição? Veja, como a própria Amanda disse, a gente tem aqui alguns elementos. Tem a questão eleitoral, que se refere a essa acusação dele ter interferido no trânsito de ônibus com eleitores durante a eleição do segundo turno. A gente tem a questão da suposta tentativa de golpe, que se refere àquela minuta que foi encontrada nos seus arquivos ali dentro da casa dele. E a gente tem a questão objetiva da invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O Anderson Torres, ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, estava fora de Brasília naquele dia, e o argumento que se usa de que ele tinha informações de que aconteceria uma tentativa de invasão também vale para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Há um documento demonstrando que Flávio Dino tinha conhecimento de que havia aquele risco de invasão no dia 8 de janeiro. Entretanto, o que nós vimos foi uma sucessão de omissões. A gente viu que não houve qualquer resistência. Aquelas pessoas que estavam ali dentro do Palácio do Planalto, da sede do Congresso, no Supremo, eles estavam ali numa atitude de vandalismo. Não havia nada ali, nenhum elemento que pudesse representar uma quebra institucional, uma deposição do presidente Lula. Não havia ali a execução de um plano. Havia uma invasão de pessoas que não encontraram resistência à altura, entraram na sede dos Três Poderes e praticaram aquelas cenas que a gente viu. Agora, o mais grave, na minha opinião, é que nós temos o judiciário mantendo uma pessoa que agora se revela numa situação psicológica bastante frágil. Ele poderia estar cumprindo essa pena numa prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Aliás, pena não, essa prisão preventiva, porque ele não foi condenado, ainda não rolou o processo. E aí ele é mantido dentro da prisão e me parece agora, por ele ser o único que está nessa condição, que há uma expectativa da própria justiça que o Anderson Torres vá pelo caminho da delação premiada. Então, a gente precisa acompanhar isso com muita atenção, porque essa situação do Anderson Torres implica num equilíbrio do poder judiciário. A justiça não pode ser usada para forçar pessoas a fazerem delações e submeter pessoas a prisões que não se justificam. De que forma ele pode atrapalhar as investigações? É isso que a gente precisa avaliar. Eu acho que ele, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, representaria risco zero às investigações que estão sendo agora tocadas pelas autoridades. A Amanda pediu. Beraldo, eu só queria fazer duas observações em relação ao seu comentário. Primeiro, parece que há uma tentativa de diminuir a gravidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo não foi só um ato de vandalismo ou de depredação das sedes dos Três Poderes. Aquilo claramente foi uma tentativa de golpe. Mas qual golpe? Como? De que forma o golpe seria feito?
Deixa eu terminar meu comentário. Tanto é que esses envolvidos são acusados, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e agora há um julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para que eles se tornem réus. Aliás, já a maioria consolidada para que os 100 primeiros envolvidos se tornem réus. E as acusações vão de depredação, vão de vandalismo, à associação criminosa e à tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito. Então, eles estão sendo acusados por esses crimes. É lógico que sempre paira a dúvida, eles têm direito ao devido processo legal e serão julgados, mas eles não serão julgados apenas por depredação e vandalismo. Essas peças do quebra-cabeça estão sendo encaixadas. A minuta golpista, por exemplo, parece ser uma evidência de que havia uma tentativa do governo anterior interferir na legitimidade das eleições e na posse do presidente Lula, que foi de fato eleito. Então, essas pessoas têm que ser julgadas. Eles invadiram as sedes dos 3 poderes e durante 4 anos foram insuflados pelo então presidente da República a não reconhecerem o resultado das eleições. Elas estavam acampadas em quartéis generais pedindo intervenção militar. Então, isso não é só ato de depredação ou vandalismo. Isso é quem não quer aceitar o resultado da eleição e quem quer depor um presidente legitimamente e legalmente eleito, que é o presidente Lula. E outra observação que tem que ser feita, que para mim é muito leviano, você comparar a atitude, a responsabilidade que tem o Anderson Torres, que é uma figura egressa do governo anterior e que aparece em vários momentos dessa construção do golpe, dessa construção da retórica do golpe e da tentativa de golpe, com Flávio Dino, que obviamente é uma figura democrática, ministro da Justiça, e que é lógico que, como todos aí, aliás, ele não é nem sequer investigado, a gente tem que dar às figuras a relevância, o peso, a responsabilidade, as figuras que ela tem. Não é possível você querer comparar o Flávio Dino com Anderson Torres. Uma figura está presa e pode ser acusada de uma série de crimes e outra figura é uma figura democrática que estava ali atuando e aparece inclusive nessas imagens do 8 de janeiro absolutamente indignado, cobrando o ministro da Defesa, José Múcio, provavelmente por mais ações, como conseguiram invadir o Palácio do Planalto e a Praça dos 3 Poderes daquele jeito. É isso tudo que vai ser elucidado ao longo da investigação. Exatamente, Amanda. Agora, não há leviandade na minha fala. Eu disse que há acusações ali de tentativa de golpe, há acusações de pessoas que invadiram e aquelas pessoas, aquele rapaz que está com a camisa do Bolsonaro, que quebra o relógio, que é uma cena simbólica daquele ato, aquele rapaz claramente não tem nenhuma condição de depor o presidente da República, que tomou posse no dia 1º de janeiro. Então, aquelas pessoas entraram ali e têm que ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram, mas aquelas pessoas não estavam ocupando a sede do Poder Executivo para depor o Lula, que nem estava lá. Quer dizer, eles iam tirar o Lula, se ele lá estivesse, iam fazer o quê? Não havia uma organização para aquilo, não eram pessoas armadas. Então, eles têm que responder pelos crimes que cometeram. Houve uma tentativa de golpe, que se investigue, descubra exatamente quem são as pessoas responsáveis. Encontrou-se uma minuta daquilo que poderia ser um ato golpista nas coisas de Anderson Torres, que ele responda por aquilo. Agora, o que não pode é nós pegarmos uma figura que foi presa pela sua responsabilidade nos atos do dia 8, tido como uma figura que teve uma posição omissa diante do cargo que ocupava, e não fazermos uma referência objetiva ao Flávio Dino, que tinha, sim, conhecimento do risco que corria a sede dos 3 poderes e sequer preparou a sede dos 3 poderes para se proteger. As cenas mostram um policiamento pífio que permitiu que aquelas pessoas de idade, pessoas que não tinham ali nenhuma condição de atos de violência contra alguém que quisesse impedir a entrada deles, essas pessoas entraram ali e depredaram sim a sede dos 3 poderes, o que é um absurdo e é criminoso, precisam ser responsabilizadas, de novo. Agora, não se pode é manter o Anderson Torres preso por essa acusação do dia 8, de omissão no dia 8, enquanto outras figuras que também foram omissas na sua responsabilidade, inclusive o ministro do GSI, porque essa justificativa que o novo ministro está dando de que, olha, outro motorista dirigiu o carro por 4 anos, então não pode em uma semana nós resolvermos tudo, isso é mentiroso, isso é irresponsável da parte dele, porque eles sabiam exatamente o que o general Heleno fazia
fazia ali dentro? Tiveram 2 meses de transição para preparar a transição. Ou você acha, Amanda, que quando a gente contrata uma empresa de segurança para nossa casa e somos assaltados uma semana depois, a empresa não tem responsabilidade? É claro que tem. Cabe a ela fazer toda uma avaliação, quais são os riscos, quais são as exposições, quais são as pessoas que estão dentro da casa, quais pessoas precisam ser trocadas. Eles já tiveram lá por 16 anos. E aí, quando voltam, digo, nós não sabíamos de nada. Por favor, não podemos aceitar isso. Ô, Beraldo, eu acho que você está comparando laranja com banana. Não dá para você comparar figuras que você está acusando aí de falha, incompetência, inação com alguém que pode ter tido objetivamente uma responsabilidade em tramar uma tentativa de golpe de Estado. São coisas inteiramente diferentes. Concordo com você que é preciso apurar a responsabilidade, por exemplo, do general Gonçalves Dias, porque ele não trocou essas pessoas. Aliás, você citou na sua fala o Augusto Heleno. É uma boa pergunta. Por onde anda o general Augusto Heleno, que a gente nunca mais ouviu falar dele, ele nunca mais se pronunciou, ele nunca mais fez uma declaração? Porque dos 9 que foram ouvidos, militares do GSI, que foram ouvidos ontem, durante todo o dia pela Polícia Federal, pelo menos uns 7 foram nomeados durante o comando dele do Gabinete de Segurança Institucional. Desde 2019, acompanhavam Bolsonaro em viagens, acompanhavam Bolsonaro em motocicletas, e são esses mesmos militares do GSI que a gente viu nessas imagens, absolutamente lenientes, cumprimentando os golpistas, distribuindo água e confraternizando num saguão anexo ao Planalto, enquanto os golpistas ficavam livres para adentrar palácio. Né? É isso que a gente viu. E o Gonçalves Dias, quando ele chegou, e as câmeras, antes a gente só tinha um pedacinho dessas imagens. Ontem a gente teve acesso, desde sábado à noite, a gente teve acesso a longas horas de filmagens do Palácio do Planalto. Aí a gente vê o Gonçalves Dias chegando por volta das 16h20, pega um elevador privativo para ministro, chega ao 3º andar, parece não acreditar no que ele vê golpistas extremistas, ele desce, olha ali a entrada do Palácio do Planalto, vê tudo quebrado, destruído, depredado, fica completamente atônito, volta ao 3º andar onde fica o gabinete presidencial, remove aqueles extremistas de lá, encontra outros militares do GSI, mas o que você vê ali é uma figura completamente isolada, sem voz de comando, sem comando sobre os seus subordinados, e os seus subordinados foram nomeados durante a gestão do Augusto Heleno. Agora, concordo com você que ele tinha responsabilidade, ele tem responsabilidade pelo quê? Porque no governo de transição tinha que ter identificado quem são essas pessoas, quem são os quintas colunas que estão ali no GSI, e teria que ter afastado esses militares. Esse expurgo só aconteceu depois do 8 de janeiro. E pelo que a gente está vendo agora, muitas dessas pessoas nomeadas ainda durante a gestão Bolsonaro continuam no Gabinete de Segurança Institucional. Mas é mais uma herança do governo anterior, de pessoas, de militares que foram lenientes com golpe. E a responsabilidade do Gonçalves Dias foi não ter afastado essas pessoas. Então, foi incompetente, sim, foi falha, sim, a sua atuação tem que ser investigada, tem que ser elucidada. Aliás, como foi autorizado, como foi mandado pelo ministro Alexandre de Moraes, e a PF está cumprindo. Mas não é possível inverter narrativas. O que a gente viu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe levada a cabo por apoiadores radicais do presidente Bolsonaro. Isso não muda. Foi uma tentativa de golpe, e quem tentou esse golpe foram os apoiadores de Bolsonaro.